Hello, people. Vamos continuar, né? A nossa English class. Vamos lá. A Kailane quis admitir pessoal, galerinha, né? Então vamos dar continuidade. Tudo bom? Então vamos dar continuidade, tá, gente? O que eu havia falado. Bom, fiz uma pequena revisãozinha, né, dos comparisons superlativa. Então vamos finalizar essa parte para eu entrar no trecho dos contables, quantifiers, né? Bruna, Alexandre, Kailane. Então vamos lá. Só um minutinho. Não esqueçam de estar fazendo essas anotações, hein, gente? Porque de certa forma, na hora dá um help, na hora dá uma ajuda. Então, nesse segundo momento, a gente vai estar falando um pouquinho dos quantifiers, né? Que são aqueles que são compostos por many, much, né? Lembrando que o many eu vou usar para muitos e muitas. Então, são situações o quê? Contáveis, né? São situações contáveis que a gente vai estar usando ele. E o much seria para situações incontáveis, né? Como vocês aprenderam, né? Nas aulas anteriores, que o quê? Há substantivos que dá para a gente contar e substantivos que dá para não contar, né? Então, o que que acontece? Para ele se tornar countable, para ele se tornar contável, tá? Para ele se tornar contável, o que que acontece? Vai haver algumas partículas frasais, né? Que vai corresponder aí à contabilidade. Exemplo, pedaço de, copo de, caixa de. Então, vai fazer com que aquele elemento que era incontável, quando ele foi inserido dentro de um determinado recipiente, forma, pacote, ele vai se tornar contável, né? Por exemplo, carne. Quando você vai comprar carne, você compra o quê? O quilo da carne. Então, com quilo de, mas a carne em si não dá para você contar, né? Por exemplo, se eu falo água, água dá para você contar? Não, você conta o litro da água, né? E aí, porque a partir de uma métrica, elementos métricos, que fez com que se tornou, vamos dizer assim, contável, né? Bom, na 3 aqui, acho que eu estou gravando a aula, né? Deixa eu ver aqui. Tô gravando. Pensei que não estava gravando. Então vamos aqui. Nós paramos nesse pedacinho aqui, né? Aí que eu já dei a resposta para vocês. AD. O oposto de exciting. Ficou boring. Excite é animado, né? Boring, chato, mas no sentido de não de chateado. Aquela programação está chata, está entediante, tá? Oposto de hotter, fica cold,
que é quente, frio, colder. O oposto de cheap, que é barato, expensive. O oposto de beautiful, que é bonito, é ugly, feio. Tá? Então, vocês teriam que colocar o oposto aí nessas frases aí, na página 6, tá? 6 não, 5, né? Aqui, o oposto de dark, darker, né? Que ficou com R no final. Light, que darker é escuro, mais escuro do que, né? E o oposto de short aqui, nesse caso aqui, não vai ser big não, tá? Aqui vai ser longer. Aqui, peraí, o cabelo porque é cabelo, né? Não tem como dizer cabelo big, né? Cabelo longo, né? Então aqui ficou oposto, né? Porque short é curto, né? É curto. Short. O cabelo está curto, né? Então, para referir a hair, não pode ser big aqui. Tem que ser long, que é longo, né? E o oposto de clean, que é cleaner, né? É dirt, que é esse adjetivo aqui, ó. É porque ele tá sem o Y. Né? Vai ser isso aqui. Então, aqui nessa atividade aqui, a gente vai usar o superlativo. Lembrando, usando aquela regrinha do EST, porque é superlativo. Se ele for... aqui, ó, tem um caso aqui, ó. 2 casos aqui. Não é esse não, apontei errado. Casos aqui de irregular e casos de adjetivos com mais de 3 sílabas. Tá? Marquei aqui certo. Só que aqui a gente vai usar, eu até li errado, não é só superlativo, a gente vai usar também o comparativo de superioridade, né? Então, vamos aqui. A letter way, né? Aqui ficou superlativo, né? Ou seja, que o castelo, né, da Inglaterra é o mais velho que eu sei. Então, aqui tem que ser superlativo aqui, porque eu não tenho outro elemento, né, que comparo. Aqui eu tô vendo que vai sobressair, né? Indo de carro mais barato do que de trem. Depende, né? Porque a gasolina aqui no Brasil tá caríssima. Então, aqui ficou comparativo, né? Comparativo de cheap, cheaper. Lembrando que o comparativo de superioridade eu acrescento ER, igual aquelas regrinhas que eu ensinei a vocês the first period, no período lá da aula. A letter C. There are so many people here. Ou seja, há muitas pessoas aqui. This is party. Esta festa is more as a crowd. No sentido de tem mais pessoas, mais populosa, né? Ou seja, quer dizer que tem uma multidão, né? Seria de muita gente, né? Espera só um minutinho aqui. No sentido que tem mais pessoas, né? Muito, multidão, né? Que crow é multidão, mas aqui é adjetivo, tá? Não é substantivo, não. Seria populoso, né? Porque tem não é de popularidade, de pessoas, né? É isso mesmo, a tradução, né? Roger is, lembrando que o adjetivo good, ele é um adjetivo irregular, tá? Essa frase aqui, eu quero dizer que
capitão Roger é o melhor jogador do nosso time. Então, é um elemento que sobressai mais que todo mundo. Então, and this case é superlativo aqui. Então, o superlativo de good é the best, tá? The best. Adjetivos que têm mais de 3 sílabas, tá? É the most, no superlativo. Por que essa frase aqui ela é superlativa? Porque aqui você vai ver que nenhum elemento está comparando. O elemento vai sobressair mais do que o outro. Então, estou querendo dizer aqui quais desses é o mais interessante livro que você já leu. Ever read. Tá? Então, quais desses livros que é o mais interesting, que é o mais interessante? Então, aqui, esse elemento aqui, eu não estou comparando, eu estou, como é que se fala a palavra no português? Usando elemento que sobressai mais do que o outro, de forma superlativa, né? Superlativo. Agora, aqui, vamos ver aqui na letra F. Quiet seria silêncio, né? Quieto. Este lugar é muito barulhento. Pode nós irmos a algum lugar mais tranquilo? Mais tranquilo do que o outro local barulhento? Então, aqui eu estou comparando. Como eu estou comparando, aí nesse caso aqui vai ser quieter, porque quieter significa tranquilo, quieto, silencioso. Então, acrescentei o R aqui, tá? Aqui vai ser superlativo, né? Eu quero dizer que o feriado foi o mais adorável, o mais bacana que nós tivemos. Não existe outro holiday que seja mais bacana, mais legal. Então, elemento sobressai mais do que o outro. Então, por isso que ficou enjoyable, the most enjoyable. Por que most? Porque enjoyable tem mais 3 sílabas aqui. Ó, aqui também a gente tem um elemento then, então você sabe que já está comparando aí. Então, eu estou querendo dizer que sua dor de cabeça é a mais dolorosa, porque feel é um adjetivo que eu não quero dizer que é com mais. Então, mais dolorosa hoje do que foi ontem, ou seja, mais ficou mais painful é doloroso, né, do que a de ontem. Ó, o bad, como eu havia falado anteriormente, o bad, ele é irregular, né? Como ele é irregular, aqui eu estou usando no superlativo, então vai ser the roast, né? Este é o pior filme, né, do festival inteiro, né? De todo o festival aqui. Nossa, ficar mandando notícias. Não sei se vocês estão vendo que está mandando os tapes de umas notícias aqui. Tá nos tops, tá no screen share, né? Tô dando notícias aqui do meu computador aqui. Bom, aí aqui na letra J, né, ficou your performance, sua apresentação, né, impressive, mais impressive no sentido de foi precisa, foi no sentido que deu para a pessoa entender o que a pessoa fez, né? Então foi bem detalhada, tá? Mas aqui é o oposto, né? More impressive, então não foi, né? Cecília's, então tá comparando aqui, foi mais do que da Cecília, né? Aqui eu vou falar o uso do salt, né? Bom, salt, você sabe o que é salt, né? Que é o sal. E dicas, tips.
Aí vai falar aqui, né, que é muito usado o produto, é um dos produtos mais baratos, né? É um produto sofisticado. Aí vai falar da saúde. Aí vai falar dos benefícios também. Ele limpa os dentes. Reduz aqui algumas coisas. Papel também para limpeza facial. Nem eu sabia que o sal, que eu sabia era o açúcar. O sal remove também espinhas, né, com o uso, né? Deve ser quando você, aqui, ó, after the bathing, aqui depois do banho. Você pode massagear, né? With dry salt. Pegar o sal, né? Vai remover aqui a skin particles, as partículas, né? De pele, né? Que fica, né? Seria uma esfoliação, né? Aí continua aqui falando de benefícios. Bom, aqui na questão 7, na questão 7, aí vai falar do many of. Many significa muito, muito destes, né? Of these. Still valid today and can be much cheaper. Não, ou seja, ele é usado, muito usado, mas ele é muito barato, né? Ele é environmentally friendly e ela é sophisticated. O que ele quer dizer com isso, né? Aí aqui ficou AD na 7. Que quer dizer que é um produto clássico, né? Por que clássico? Porque sempre ele ultrapassa, né, o tempo e as pessoas continuam usando sal. Já aqui na 8, né, vai falar sobre deixa eu ver aqui o subtitle, para estar comentando aqui com vocês. Vai estar falando The Man Who Sold the Eiffel Tower, né? Vai falar sobre o homem que vendeu a Torre Eiffel. Não sei se vocês conhecem essa história louca, né? Isso foi lá na Primeira Guerra Mundial. Uma história louca que aconteceu lá. E essa história louca foi em 1925, né? Na Primeira Guerra Mundial, né? O cara, né? As pessoas queriam comprar, né? No caso, a Torre Eiffel, né? Então você vai ver que aqui o nome do cara, o Victor Lush, ele estava lendo, né? Um jornal e ele encontrou, né? Sobre a Eiffel Tower, né? Sobre a Torre Eiffel lá. E ele viu que poderia ser the great business opportunity. Negociar isso. Loucura, né? A mesma coisa de eu querer vender o Cristo Redentor, que é um monumento, né? Mundial, né? É nacional, é nacional porque foi feito aqui, mas tem o reconhecimento mundial, né? Deixa eu ver. Então ele escreveu, né? Ele escreveu, né? 5 coisas importantes, né? Para você ser um businessman, um homem de negócios. E ele convidou, né? Em segredo, né? Essas pessoas para poder encontrar num hotel lá em Paris, lá. E ele disse que o governador queria conversar sobre a respeito de negócios que seria ideal. Então, desses 6 homens de negócios, foi lá para o encontro. Queria conversar sobre a venda, né, da Torre Eiffel. Aí ele disse que ela era feita de metal,
e que ele poderia vender e encontrar um comprador. Loucura, né? Isso foi tudo em segredo lá nessa torre aí. Nessa torre não, no hotel. Aí esse businessman, o homem de negócio, acreditou nisso, né? E ele havia falado que o governador tinha autorizado ele poder fazer a venda, né? Para esses homens aí de negócios aí, né? E dizer, talvez a Torre Eiffel nunca foi planejada e nem poderia ser permanente. Ó, enganação, né? Aí foi exposto lá, né, em 1889, foi na exposição para poder dizer que ela seria vendida e removida. Como é que o cara ia remover aquele troço e vender, gente? Loucura. Então o cara chegou lá de limusine para poder visitar lá a torre, né, o monumento que ele disse que ele iria vender e comprar. E ele disse que seria interessante, né? E depois que ele disse que seria interessante, ele contrataria esse serviço no próximo dia. O nome do cara é Lustig. Disse que ele poderia fazer o contrato, né? Com hind offer. Seria com uma oferta up, né? Aí o que aconteceu? Blá, 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 blá. Aí os dois homens foram por encontro, né? E confessaram que não poderia, né? Aceitar, né? Essa oferta, né? Então... E que também não poderia dar o contrato por ninguém. Sabanga, né? Esse cara, né? Ai, meu pai. Como é que o cara vai vender uma coisa que é governamental? Me fala. Só um trouxa mesmo para poder... Igual eu vi uma cena também de uma... Não sei qual foi uma novela aí que é antiga, que o cara tava querendo vender o museu. Muito louco isso. Então aqui aconteceu a mesma coisa, né? Só um minutinho, gente. Bom, beleza? O que aconteceu uns problemas técnicos aqui. Então, retomando aqui, loucura, né? Vamos ver o desfecho disso? Depois de toda a enganação? Bom, obviamente que teve que acontecer, né? O cara escapou porque estava enganando todo mundo, né? Aqui, ó. Criminal Care, ó. Teve que ir, né? A famosa prisão, né? Loucura. Loucura isso aqui. O cara era um charlatão, né? Não é que ele vai vender algo que é governamental. Tem lógica, eu querer vender o Cristo Redentor. Vou chegar, ó, gente, eu estou vendendo o Cristo Redentor. Mais ou menos isso. Foi um episódio de uma novela que estava passando agora no Eta Mundo Bom, que tinha um personagem que ele era um falastrão. Ele até gostava de uma menina inocente, ela que era toda bobinha. Não sei se vocês chegaram a ver essa novela. Ele é até bonito, rapaz. Hoje eles são até casados, esses personagens. E ele ficava vendendo coisa que não era dele. Aí vendeu, teve uma cena que ele pegou e vendeu um teatro municipal para um casal lá. Loucura, né? Loucura, loucura. Foi o que aconteceu com a Torre Eiffel. O cara queria vender a Torre Eiffel. Bom, aí aqui dois homens, né, tinham encontrado o nome do criminoso, né? Então tem aqui, você tem a expressão high, né, que significa elevado, né? E no superlativo, highest, mais elevado. E tem também outros adjetivos aqui, que é o cheap, o tall, good e smart, né?
que são esses elementos aqui. Aí aqui, para corresponder o superlativo, aqui ficou o mais barato, o mais alto. Ó, lembrando que o good, ele é irregular, então vai ficar best. E o smart, smarted, né? Que é o mais divertido, mais esperto, né? Smart aqui. Tá? Então, aqui ficou a letra D. Nossa, Jesus, o que eu fiz aqui, Senhor? Deixa eu apagar isso aqui. Agora deixa. Aí, nessa outra atividade aqui, a gente tem uma outra... Vai falar de Florianópolis, Santa Catarina. Aí, o que ele quer que identifique aqui a frase, né? A proposição. Ai, eu odeio quando isso acontece. Peraí, rapidinho. A proposição que vai identificar a ideia de superlativo. A ideia de superlativo, tá? Gente, só um minutinho aqui. Só um minutinho aqui, gente, que deu um probleminha aqui bem na... Peraí. Deu um probleminha aqui na página aqui de vocês aqui. Só um minuto, tá, gente? Tem um probleminha aqui. Só um minuto. Um minutinho mesmo. Deu um problema aqui. Então, eu vou falando. Então, vocês puderam observar, né, que a gente usamos muitas formas. Enquanto eu estou resolvendo aqui o probleminha, eu vou falando aqui. Então, como eu havia falado anteriormente, então vocês viram que teve aqui várias situações que vocês viram que nós fizemos o uso da forma, né, superlativa, certo? Tanto a superlativa quanto, né,
de superioridade. Então, vocês viram. Como é que eu faço para colocar... Deu um probleminha mesmo aqui na página de vocês, hein? É brincadeira. Então, vocês viram como é que eu coloquei na forma do comparativo, como é que eu coloquei da forma do superlativo, né? Daí tudo bem, acho que agora vai. Vou terminar que eu não dei para vocês o que eu estava querendo. Acho que deu agora, voltamos ao normal. Então, nós vimos, né, o uso aqui desses... Aí, hoje eu ia abordar sobre o uso dos quantifiers, né, que é um many, lot of, much, né, elementos contáveis, elementos incontáveis, né? Lembrando que o fio nem vai dar. Lembrando que o fio, tá, é o oposto de many, tá? E o little é o oposto de much, tá? E o lot of, né, eu posso usar que é porção de. Eu posso tanto usar para substituir many e para substituir lot of. Posso estar usando esses elementos aí, tá? Também tem alguns vocabulários que eu ensinei para vocês que foi o uso. Por exemplo, carton of, cartela de, caixa de. Slice of, pedaço de bolo, pedaço de torta. Glass of, copo de água, né? Porque na maioria das vezes a gente usa esses vocabuláriozinhos para substantivos que são uncountable, substantivos que são incontáveis, tá? Então, eu parei aqui no caderno mais, na página 8, número 1. Vou até botar aqui para a gente dar continuidade. Tá? Vou botar aqui, parei nessa página. Ah, professora, eu posso fazer para poder adiantar? Pode, tranquilo, você pode fazer normalmente, tá? Você pode fazer, tranquilamente vocês podem fazer. Podem fazer. Como também vocês... professora, eu posso entregar? Pode. Eu sei que passou o limite lá da entrega, que eu falei para vocês me entregarem até segunda-feira. Quem me entregou, já fechei a nota, até já entreguei já. Mas vai que você precisa de algum pontinho para a prova, né? Então, seria bom vocês entenderem. É só o caderno mais que está faltando mesmo, né? Que já entregaram praticamente tudo, tá? Então, vai que vocês precisam desse ponto. Então, não dá mole não, tá, gente? Então, eu vou estar encerrando a aula por aqui. Aí, na próxima semana, eu vou estar falando dos quantifiers, tá? Tanto do countable, tá? Mesmo vocês fazendo a avaliação. Mas o que vai cair vai ser isso aí que a gente estudamos, tá? Professora, comparativo. Oi. Diga. pode te enviar essas partes que a gente fez contigo e depois ir fazendo enviando? Não entendi. Você pode entregar? Pode. Pode. Tá. Porque tem o gabarito atrás. Eu só gosto que vocês participem, porque às vezes o gabarito ele vem errado. Aí, e gosto também que vocês vejam as respostas comentadas. Porque não adianta nada eu botar a resposta, mas eu não saber do que se trata. Entendeu? Por isso que eu prefiro que vocês me acompanhem, vão botando a resposta nas aulas. Mas na semana que vem eu vou estar comentando o restante mesmo. Mas o que vai cair na avaliação vai ser isso, tudo que eu abordei aqui na aula. Tá? E nas aulas anteriores. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me procurando no privado, tá? Que eu posso estar atendendo a vocês. Tá bom?
Então, eu vou estar Ok. encerrando a aula por aqui, que a aula está dando um minutinho para encerrar. Tá bom? Então, qualquer coisinha vocês me procuram. Tá bom? Então, bye, Tá bye. bom. Have a nice week. Tchau, professora. Até semana que vem.